Amém, igreja? Bora pegar a palavra do Senhor? Pega a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Sentindo falta de alguns irmãos que não vieram hoje, glória a Deus. Mas abra a palavra do Senhor aí em Lucas, capítulo 7. Que bom que você está aqui. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18. Aleluias. Ô Gi, desliga ali o ventilador para o pai, por favor. Porque fica virando a folha. Ah, pastor, por favor, pastor. Fica virando a folhinha aqui, atrapalha. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 18. Todos encontraram, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E dirigiu-se a Jesus, aqueles homens, e disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Amém, igreja? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, ministra agora os nossos corações, ministra agora, Senhor Jesus, as nossas vidas, que neste instante, Deus, toda e qualquer resistência, toda e qualquer barreira do inimigo caia por terra, que o Senhor possa liberar sobre nós, Senhor Jesus, entendimento da Tua vontade, entendimento da Tua palavra. Senhor, que não seja o homem a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo, Deus, a ministrar as nossas vidas. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, transformados, Pai, assim como tem sido durante todo este tempo. Que o Senhor continue, Deus, a operar, continue, Senhor, a agir em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Irmãos, esse texto aqui, ele fala de um momento onde João Batista ele estava encarcerado, estava preso. A Bíblia diz que João Batista ele se levanta para denunciar o erro de Herodes Antipas, que havia se casado com a esposa do seu irmão, e por denunciar esse erro agora ele estava dentro da prisão. Mais do que estar dentro da prisão, ele tinha uma sentença sobre a sua vida. E qual era a sentença? De morte. João Batista estava correndo o risco, irmãos, de enfrentar a morte. E com certeza isso acontece lá na frente, como a gente já conhece a história. Dois discípulos de João Batista, que estavam longe, que estavam do lado de fora, estão observando a movimentação do Senhor Jesus. O que ele estava fazendo, a forma como ele estava agindo, os sinais, os prodígios, as maravilhas. E isso chama a atenção desses dois discípulos. Eles se levantam e eles falam: olha, nós precisamos ir visitar o nosso mestre, no caso João Batista, e precisamos trazer a ele as novidades do que é que está acontecendo, do que é que está ocorrendo. E eles trazem então e falam para João Batista: olha, Jesus ele está realizando coisas grandes, coisas tremendas, ressuscitando mortos, libertando pessoas, curando, trazendo visão, fazendo coisas maravilhosas. E eu creio que aquilo, irmãos, de alguma forma impactou o coração de João Batista. Por quê? Porque ele estava agora preso e ele não podia ver aquilo que estava ocorrendo. Tudo aquilo, todos aqueles sinais, todas aquelas maravilhas. João Batista então ele faz algo. Ele dá uma ordenança aos dois discípulos: olha, achem Jesus, e eu preciso que vocês façam uma pergunta a ele. Eu preciso que vocês levem um questionamento até ele. E qual é o questionamento? Se é ele verdadeiramente o Cristo, aquele ao qual nós estávamos aguardando. Se é ele realmente o Messias, ou se nós devemos aguardar e esperar por um outro. Se esses sinais que ele está fazendo aí condiz realmente com a vinda do Messias, se é o tempo, se é isso realmente que eu estou ouvindo, se isso que vocês estão vendo e que eu estou ouvindo é uma verdade. E aí os discípulos recebem essa ordenança e vão até o Senhor Jesus, e a pergunta é feita. Vemos a mando de João Batista e nós temos uma pergunta: és tu Cristo
ou devemos aguardar outro? És tu o Senhor, o Messias, ou devemos esperar outro? Sabe o que eu acho interessante, irmãos, nesse texto e nessa pergunta de João Batista? É que toda a vida de João Batista, toda a história de João Batista, desde a sua concepção até, irmãos, o final da sua vida, toda a história dele estava apontando para o Senhor Jesus Cristo. Tudo que diz respeito a João Batista, irmãos, não fala acerca dele, mas fala acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você olha, por exemplo, irmãos, antes de João Batista nascer, um anjo aparece dentro do templo para trazer a mensagem a Zacarias, falando: olha, vocês vão gerar um filho, vocês no tempo determinado, e o nome dessa criança vai ser João Batista. Então, antes dele ser concebido, já havia uma palavra liberada sobre a vida dele. E aí o anjo fala assim, olha para Zacarias: olha, e esse menino, ele vai ter uma função. Qual é a função? Ele vai preparar o caminho do Senhor. Ele vai vir à terra com uma única função: anunciar o caminho do Messias. Antes de nascer, a vida de João Batista já apontava para Jesus. Quando ele estava no ventre, a Bíblia Sagrada diz que Maria, já grávida do Senhor Jesus, ela vai visitar Isabel, que estava grávida de João Batista. E aí, quando as duas se encontram, os dois bebês na barriga começam a saltitar, a pular dentro, na barriga de Isabel e da barriga de Maria. Ambos estão ali se alegrando, ainda, irmãos, como fetos dentro do ventre das suas mães. Tudo apontava para Jesus. Aí João Batista nasce. É quando João Batista nasce, vem uma outra palavra: esse menino será chamado João, conforme profetizado, e ele terá a incumbência, a responsabilidade de preparar o caminho do Senhor, de ir adiante do Senhor. Então tudo, irmãos, estava apontando para o Senhor Jesus. Tudo. João Batista inicia o seu ministério. Ele começa a anunciar a palavra. Ele vai lá para o meio do deserto, contrariando. Então a presença do Senhor já não estava mais nos templos. João Batista, ele vai para o deserto, e as pessoas começam a se movimentar em direção ao deserto para ouvir o que João Batista tinha para dizer. E ele não tinha grandes palavras para dizer. O discurso dele era um só: arrependei-vos, vocês precisam se arrepender. Era essa a palavra de João Batista. E ainda assim as pessoas iam até ele, E João Batista, irmãos, quando inicia o seu ministério, ele tem algo muito definido dentro dele. O quê? A ideia de quem ele era. Eu não sou nada, eu não sou coisa alguma, eu não sou ninguém. Eu sei exatamente o que é que eu vim fazer nessa terra. Eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é a minha função. E qual é a sua função? Preparar o caminho do Senhor. Algumas pessoas disseram assim para ele: por acaso não és tu o Messias? João Batista: não é você? Será que não é você o Cristo, o Messias? Ele fala: não sou eu o Messias. Eu sou apenas amigo do noivo. Eu só estou preparando, eu sou apenas o amigo do noivo. O noivo é um outro, é uma outra pessoa, é o próprio Senhor. Mas não sou eu verdadeiramente não sou. Eu tenho consciência clara de quem eu sou. E aí ele tinha também consciência, irmãos, daquilo que Jesus viria fazer. Porque ele também fala, olha, eu não sou digno nem de desatar as amarras da sandália do mestre, do Messias. Eu não sou digno. Então eu não sou Messias, e também não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. E olha, a obra que ele faz é muito superior à minha. Eu batizo com água. Agora ele não, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo aí não é um fogo de poder, viu, irmãos? É com o Espírito Santo e com a condenação. Está falando, ele tem poder para batizar com o Espírito Santo e também com a condenação. Então João Batista tinha tudo muito definido no seu coração e na sua alma, acerca de quem ele era, acerca da sua responsabilidade, da sua função, acerca de quem era Jesus e também daquilo que ele viria a fazer. Tudo muito bem definido. A Bíblia diz que quando Jesus ele encontra com João Batista na época do batismo do Senhor Jesus, João olha para ele e fala assim: necessito eu ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem até mim? E aí o Senhor Jesus diz assim: não, mas por enquanto o que importa é cumprir aquilo que está escrito. Eu preciso descer as águas, eu preciso me batizar.
E aí João Batista batiza o Senhor Jesus Cristo. Então João Batista olha para Jesus, batiza Jesus, e ali, irmãos, ele tem a perfeita compreensão de quem era realmente o Senhor, de quem era o Cristo. Eu tenho para mim, irmãos, que quando o Senhor Jesus ele desceu às águas, e a Bíblia diz que uma voz do céu foi ouvida dizendo: este é o meu filho amado, e veio uma pomba, né, em forma corpórea, e vem sobre a cabeça do Senhor Jesus. Eu creio dessa forma, que da mesma forma que Jesus viu, João Batista também viu. Eu creio, tá, irmão? Não está na Escritura, mas eu creio dessa forma. E se ele tinha toda essa consciência acerca da sua vida, acerca da sua história, irmãos, como é que neste momento que ele está preso, que ele está encarcerado, ele levanta esse tipo de questionamento? Se ele sabia quem era realmente Jesus, se ele sabia, irmãos, quem era realmente o Senhor, o Messias, por que nesta hora, irmãos, na hora da prisão, na hora do cárcere, ele tinha essa dúvida ainda no coração: és tu realmente o Cristo? Quando os discípulos chegaram até João Batista, ele deveria ter dito assim: meu Deus, é o próprio Senhor, agindo e fazendo coisas grandiosas, coisas tremendas, e exaltar a Deus, bendizer o nome do Senhor. Ele não deveria ter apresentado ali, irmãos, um questionamento. Mas infelizmente é isso que ele coloca: será que realmente é o Senhor? Será que realmente é o Cristo? Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos: qual é o efeito do negativo na minha vida e na tua vida? Qual é o efeito, irmãos, de ambientes que muitas vezes nós adentramos, irmãos, e que não é muito do nosso agrado na nossa caminhada e na nossa carreira cristã? Vez por outra, irmão, nós entramos em lugares que não são muito bons, né, de se estar, muito agradáveis de se estar. E quando nós estamos nesses ambientes, irmãos, o que é que isso causa na nossa vida? O que é que isso causa na nossa história? Verdade é, irmãos, que bom seria em todo o tempo, em toda a nossa carreira, em toda a nossa caminhada cristã, adentrarmos apenas em ambientes que nos fizesse bem. É ou não é, pastor? Bom seria se em todo o tempo, irmãos, os nossos pés nos levasse a lugares que a gente olhando falasse: puxa, que lugar gostoso, que lugar agradável. Mas infelizmente, irmãos, não é o que ocorre. A maioria das vezes, irmãos, nós somos levados a lugares, irmãos, que vão contrariar a nossa fé, que vão contrariar aquilo que nós cremos, que vão contrariar os nossos princípios, que vão contrariar, irmãos, aquilo que a gente se posicionou em Deus. E quando nós estamos nesse lugar, irmãos, o que é que nós manifestamos diante de Deus? A fé, ou nós manifestamos a dúvida? Quando você adentra num lugar desagradável, quando você adentra num lugar, irmãos, que não é aquele que você estava esperando, que você estava aguardando, o que é que sai, o que é que manifesta na tua vida, o que é que manifesta na tua história? Quando você olha para a história de João Batista, irmãos, você percebe, irmãos, que o lugar onde ele estava exercendo influência sobre aquilo, irmãos, que ele pensava. Então eu estou preso, estou condenado à morte, vou perecer, vou morrer. E por causa do ambiente que ele estava, aquilo infelizmente, irmãos, traz uma dúvida sobre o seu coração e sobre a sua vida. Escute algo: a nossa mentalidade não pode estar condicionada ao ambiente que nós adentramos. A sua mentalidade, o seu coração, ela não pode estar, irmãos, condicionada ao lugar que você adentra. Independente, irmãos, se ele é bom ou independente se ele é ruim. Porque é fácil, irmãos, a gente permanecer na fé. É fácil a gente permanecer, irmãos, em Deus. É fácil a gente continuar glorificando o Senhor. É fácil a gente continuar exaltando ao Senhor, irmãos, quando o ambiente é legal, quando o ambiente nos favorece de alguma forma. É muito fácil. O grande problema, irmãos, é quando este ambiente que você adentrou, irmãos, ele vem com tudo contra a tua vida e contra a tua história. Então muitas vezes a gente tem um ambiente. Esse dia eu estava conversando com o pastor Eudes e falou: pastor, está complicado lá na empresa. É um ambiente ruim, é um ambiente pesado, é um ambiente que não dá muito, né, a disposição de se levantar e ter que encarar o dia inteiro de trabalho. Só que a gente vai, porque a gente sabe que no final do mês, irmão, se eu não for, eu vou sofrer. Vai padecer no meu contra-cheque.
Às vezes acontece, irmãos, no meu trabalho. Às vezes acontece na minha família. Às vezes acontece situações que você fala, Senhor, misericórdia, de onde surgiu tudo isso? Por que é que está acontecendo tudo isso? Que ambiente que é esse? E aí esses ambientes, irmãos, eles não podem exercer poder ou força sobre aquilo, irmãos, que o Senhor já colocou dentro de nós. Sobre aquilo que o Senhor já depositou sobre a tua vida e sobre a tua história. Entenda algo, irmãos, quando você olha para a vida de João Batista, você percebe assim, que aquele ambiente foi capaz de apagar ou de alguma forma tirar do coração de João Batista tudo aquilo que ele já havia vivido no passado. Então o ambiente de prisão, irmãos, fez com que ele esquecesse, não, eu nasci para anunciar o caminho do Senhor. Não, havia uma palavra sobre mim antes do ventre. Não, eu conheci o Senhor Jesus, eu conheci o Messias, eu sei quem é realmente o Messias, eu sei quem é realmente o Cristo, porque eu tive o contato com Ele, fui eu quem o batizei. Eu sei quem Ele é, verdadeiramente eu sei, só que o ambiente onde Ele estava fez com que tudo aquilo que Ele já viveu, irmãos, de repente desaparecesse, sofresse ali uma amnésia, talvez momentânea, né? Mas que interferiu diretamente, irmãos, na sua posição diante de Deus e diante do Senhor dos Exércitos. O Senhor, Ele vai responder a João Batista? Vai. O Senhor vai trazer uma palavra ao coração de João Batista? Vai. Olha, voltem e digam para João Batista, os cegos eles enxergam. Olha, os mudos estão falando, os leprosos estão limpos, os mortos estão sendo ressuscitados. Olha, os pobres, é pregado o Evangelho, glória a Deus. Olha, leva a palavra para ele, fala que os sinais estão acontecendo. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Bem-aventurado aquele que permanece firme no propósito que eu coloquei dentro dele. Sabe, irmãos, nós precisamos ter convicção do que foi colocado em nós. Convicção daquilo que foi depositado sobre a tua vida, depositado sobre a tua história. Você precisa ter certeza do que o Senhor colocou sobre você, das bênçãos que estão pousadas aí sobre os teus ombros. Cada um de nós aqui, irmãos, temos um depósito em Deus. Posso ouvir glória a Deus? Cada um de nós temos um depósito em Deus. E eu preciso ter convicção, certeza, irmãos, inabalável daquilo que foi colocado sobre a minha vida. Porque é independente de onde eu entrar, independente da situação que eu passar, independente da luta que eu viver, dos problemas que eu enfrentar, irmãos, aquilo vai continuar vivo e ardente dentro do meu coração, dentro da minha vida. Quando você permite, irmãos, ambientes afetarem a tua mentalidade, muitas vezes você acaba abrindo mão daquilo que uma vez o Senhor colocou sobre você, daquilo que uma vez o Senhor depositou sobre a tua vida. Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela vem à igreja e ela começa a ter um compromisso com Deus, começa a andar com Deus, em fidelidade com o Senhor, e ela começa a entender as palavras que o Senhor tem liberado. E aí a pessoa entende assim, não, a carreira cristã não é apenas ir à igreja, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. E ela começa a orar e se aplicar na palavra, na leitura, e entender um pouco mais. E aí ela entende que ela precisa ser batizada com o Espírito Santo. E ela começa a buscar. E aí o Espírito Santo vem sobre a vida da pessoa, sela essa pessoa. Um dos sinais do batismo com o Espírito Santo é a pessoa manifestar em línguas estranhas. E ela começa a dar rajadas de línguas estranhas. Começa a falar em línguas estranhas a todo instante, a todo momento. Que ela vai orar, que ela vai falar com Deus. Fui batizada, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós nos alegramos quando isso acontece. Por quê? Porque é sinal que a pessoa está crescendo. A pessoa está avançando no conhecimento de quem é Deus. Só que de repente essa mesma pessoa ela passa por algum tipo de luta, por algum tipo de dificuldade, por algum ambiente contrário àquilo que foi depositado sobre a sua vida. E aquele ambiente contrário, irmãos, infelizmente traz um peso e um fardo sobre ela. Aí aquilo que ela recebeu da parte do Senhor, irmãos, acaba ficando esquecido. Então, se ela falava em línguas estranhas, se ela se movia nos dons espirituais, ela começa enfraquecendo, deixando, irmãos, de fazer, deixando de falar, e quando ela se dá por conta, ela já não está mais falando em línguas estranhas. Ela já não está mais manifestando aquilo que o Senhor colocou sobre a vida dela. Adentrou em alguma situação ruim, adentrou em algum ambiente desfavorável, em alguma luta, em alguma
grande dificuldade, e aquilo teve peso sobre o que o Senhor colocou sobre os ombros dela. Deixa eu falar algo. Isso é um exemplo, tá, amados? Quando o Senhor Jesus, Ele te deu o Espírito Santo, Ele não te deu para você ter uma experiência e ponto final. Quando Jesus, Ele falou assim, olha, eu libero o Espírito Santo sobre a igreja, eu libero os dons espirituais sobre a igreja, Ele não te deu para você ter uma experiência. Ah, eu tive a experiência, o que? Falei em línguas hoje, glória a Deus. Falei em línguas amanhã, daqui uma semana, glória a Deus. E nunca mais falei. Ele não te deu, irmãos, como experiência, mas Ele te deu como funcionamento. Ele está dizendo assim, olha, a partir desse momento que você recebeu esse dom, é assim que você tem que funcionar. E não uma experiência. É assim que você precisa se mover. Por quê? Porque esse dom aponta para como o reino funciona. Aponta para como o céu funciona. Aponta para como a minha vontade funciona. Só que nós deixamos aquilo, irmão, se esvair pelos nossos dedos. Se esvair pelas nossas mãos. A gente deixa escapar da nossa história. E por quê? Porque passamos por momentos de dificuldade. Passamos por momentos de luta. Passamos por ambientes desfavoráveis. Às vezes a pessoa ela recebeu uma cura, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor cura, aleluia, independente da enfermidade. E aí a pessoa começa a exaltar o Senhor, bendizer o nome do Senhor, passa o tempo, daqui a pouco está o irmão lá passando novamente pela mesma doença, pela mesma enfermidade, pelo mesmo problema. O que aconteceu, irmão? Você não foi curado? Fui. A cura do Senhor não é um processo de experiência. A cura do Senhor é um processo definitivo. O que o Senhor faz na minha vida, o que o Senhor faz na tua vida, irmãos, é definitivo. Ele não arranca aquilo que Ele liberou sobre nós, irmãos. E é para que a gente possa entender a movimentação do reino de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Só que nós deixamos, irmãos, de manifestar aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Pela situação que nós estamos vivendo, pela dificuldade que nós estamos vivendo. Eu anotei algo aqui, olha, quando Deus te dá algo, é para que eu entenda o que eu me tornei, e não apenas, irmãos, para resolver uma situação que eu estou vivendo. Quando Deus Ele coloca algo sobre a sua vida, quando Deus libera algo sobre a tua história, é para que você entenda, irmãos, o que você se tornou. E não apenas, irmãos, para você ter uma situação resolvida, uma situação solucionada. O Senhor está te dando algo, irmãos, para mostrar o funcionamento e não uma experiência. Volto a repetir. Então, assim, amados, qual tem sido o nosso posicionamento, a nossa atitude? Eu passo por momentos ruins, você passa por momentos ruins. Todos nós enfrentamos dificuldades, assim como João Batista também estava enfrentando dificuldades, irmãos. Qual é a nossa atitude? Nós manifestamos fé ou nós manifestamos dúvida, irmãos? Ambientes, irmãos, que surgem, que têm o poder de roubar o que é verdadeiro em nossas vidas. Ambientes dificultosos, ambientes desfavoráveis, que têm o poder de roubar, irmãos, o que é verdadeiro na nossa história. Deixa eu te mostrar algo aí na palavra. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 8, por favor. Todos entendendo em nome de Jesus, irmãos? Amém, igreja? Evangelho de Marcos, capítulo 8. É um texto que você também conhece muito bem. Aleluia. E diz assim, olha, 8 a partir do versículo 22. E eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. E Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, porém elas parecem árvores andando. E mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi, o que, igreja? Restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado.
Então o cego é trazido até o Senhor Jesus, imploraram para que ele curasse esse cego. Aí o Senhor Jesus toma esse cego pelas mãos, leva para fora da cidade, cospe nos olhos dele, cura, faz o milagre acontecer. E Jesus pergunta: você está enxergando? Estou enxergando, mas mais ou menos. Estou olhando e estou vendo que os homens estão parecendo como árvores, a visão não está ainda 100%. Jesus chama de novo, coloca as mãos novamente e ora pela segunda vez. E apenas depois do segundo toque, irmãos, é que aquele homem ele recebe a cura e fica 100% livre daquele problema. Irmãos, é um único texto na Bíblia Sagrada que mostra o Senhor Jesus tocando 2 vezes na pessoa para solucionar um mesmo problema. É o único texto na palavra de Deus que mostra o Senhor Jesus agindo, irmãos, em duplicidade sobre a vida da mesma pessoa. Tocou uma vez, curou, mas curou meia boca, né? Aconteceu alguma coisa ali que não ficou 100%, e aí Jesus vai, toca a segunda vez para que o milagre ele seja realmente pleno. Aleluias. E aí a gente pode falar: será que Jesus não estava no final do ministério? Jesus estava meio com preguiça? Não, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluias. Então o que aconteceu? Por que Jesus, irmãos, a Bíblia diz assim, olha: Jesus tomando aquele cego pelas mãos, o levou para fora da cidade. Aí depois do Senhor Jesus realizar o milagre, tocar pela segunda vez, ele fala: olha, vai para a tua casa, mas não adentre a cidade. Então nós entendemos o que? A princípio, irmãos, primeiro, ambientes eles podem causar, irmãos, graves problemas na minha vida. Existem ambientes, irmãos, que trazem peso sobre a minha história. Existem ambientes, irmãos, que eu não posso e eu não devo mais adentrar. Existem ambientes, irmãos, que acabam por me deixar cego e longe do propósito que o Senhor declarou sobre a minha história e sobre a minha vida. Saia da cidade para que eu possa operar o milagre, e depois não adentre a cidade para que você possa permanecer curado e restaurado dessa sua cegueira. Ambientes desfavoráveis. E aí quando Jesus ele cura aquele homem, Jesus está falando: olha, eu vou te dar uma experiência, tá? Você era cego, mas eu vou te dar uma experiência. Vai enxergar por alguns dias, mas depois você vai ficar cego de novo. Foi uma experiência? Não, foi um funcionamento. Olha, receba agora a cura. A partir de agora você funciona enxergando. A partir de agora você funciona corretamente. Não há mais defeitos sobre a sua visão. Você vai enxergar e vai enxergar corretamente. Esses ambientes, amados, eles acabam lançando por terra tudo aquilo que o Senhor uma vez liberou sobre a nossa história. E eu preciso crer, igreja. Eu preciso acreditar fielmente, irmãos, em tudo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Eu não sei, irmãos, eu conheço um pouco da tua vida, eu conheço um pouco da tua história. Por aquilo que às vezes a gente senta à mesa e a gente conversa, a gente brinca, a gente dá risada, né? Eu conheço um pouquinho da sua caminhada. Mas eu não sei a fundo, irmãos, quais são os problemas que você já enfrentou, quais são as lutas que você já viveu. Como também eu não sei, irmão, quais foram as palavras que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Quais foram as promessas que o Senhor já colocou sobre os teus ombros. As palavras, irmãos, de bênção, as palavras de vitória, as palavras, irmãos, de alegria que o Senhor liberou sobre você. E talvez hoje, irmãos, fosse o momento de você começar a se lembrar. Independente do lugar que você esteja, independente de onde você olha e fala assim: pastor, eu estou no meio do furacão, pastor, eu estou no meio da dificuldade, estou no meio da luta, estou no meio do problema, no meio da afronta, aleluia. Talvez hoje fosse o tempo de você começar a se lembrar de tudo isso, do que o Senhor já liberou sobre a tua história, do que o Senhor já liberou sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, cego, eu vou curar você, ok? Vou tocar pela segunda vez, não porque eu não tenho poder, mas porque o que você vivia dentro daquela cidade trouxe um nível de contaminação sobre a tua vida, trouxe um nível de contaminação sobre a tua história, que o processo aí não está conseguindo, né, completar os 100%. Então cuidado para você não voltar para este lugar. Cuidado para você não adentrar nesse lugar de novo. Por quê? Porque são ambientes que roubam aquilo que é verdadeiro sobre a nossa história e sobre a nossa vida. Irmãos, quando você olha para a Bíblia Sagrada, está cheio de exemplos. Pega Números 13, 12 espias. Entrem na terra, vejam se ela é boa, se ela não é boa. Provem do fruto.
voltaram com um fruto carregado por 2. Chegaram diante de Moisés para dar um relatório. 10 dão um relatório positivo, 10 dão um relatório negativo. 2 dão um relatório negativo, positivo, perdão. E por que eles temeram? Tinha uma palavra sobre eles, tinha uma promessa sobre eles. Porque eles adentraram a terra e viram que a terra, irmãos, apesar de ter algumas coisas agradáveis, em alguns momentos haveriam situações desfavoráveis. Situações desfavoráveis têm o poder de arrancar de dentro de nós, irmãos, aquilo que foi depositado. Tem gigante aqui? Tem, mas nós vamos engolir esses gigantes. Mas eles são maiores do que nós, ok, mas o Senhor está conosco. Ah, mas não tem condição. Tem, o Senhor liberou uma palavra, então nós vamos adiante, vamos enfrentar, vamos avançar. Deus é fiel para que o milagre aconteça. Não vai, e não tem jeito. Ambientes desfavoráveis. Cuidado, irmãos. Cuidado para você não perder o direcionamento que o Senhor te deu. Cuidado para você não perder, irmãos, aquilo que o Senhor estabeleceu, amados, como uma reta para a tua vida, como um caminho para a tua história e para a tua vida. Esses ambientes, irmãos, eles sempre farão parte, irmãos, da minha história, da sua caminhada. Sempre. Mas a diferença, irmãos, não está no ambiente. A diferença está naquilo, irmãos, que nós manifestamos quando eles chegam até nós. Sabe, irmãos, nós precisamos avançar em níveis de confiança em Deus. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, é um nível de confiança. Quando você começa a caminhar com o Senhor Jesus, você avança nesse nível de confiança. Quando você começa a desenvolver experiência com o Senhor Jesus, é um outro nível. E aí as lutas começam a acontecer, é um outro nível. E as coisas vão avançando. E os níveis também, irmãos, precisam aumentar em Deus. Esse nível de confiança, irmãos, em Deus, a todo instante ele precisa ser visitado e verificar se esse nível está realmente crescendo ou ele está estagnado. Senhor, como é que está a situação aqui dentro? De que forma que o negócio está se movendo aqui dentro do meu coração, dentro da minha vida? Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, por favor. Atos, capítulo 12. Santo é o Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atos 12, versículo 1. Encontraram? Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes, só que esse aí já não é o Antipas, é o Herodes Agripa, tá, irmãos? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. E tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Amém, igreja? Então a Bíblia diz que Herodes, ele se levanta contra a igreja do Senhor Jesus. Ele toma em suas mãos Tiago, irmão de João. Ele prende e agora, irmãos, ele assassina Tiago. Foi o primeiro mártir aí da igreja, né? Morreu decapitado. E aí, vendo que isso estava agradando os judeus, irmãos, ele se levanta contra os demais discípulos. E agora ele vem contra quem? Contra a vida de Pedro. Ele aprisiona Pedro e deixa ele lá guardado. Por quê? Porque o nome dele, o nome de Herodes, estava ganhando força com aquilo que ele estava fazendo. Vamos pegar agora Pedro. Quem era Pedro, irmãos? Um dos principais apóstolos. E se ele conseguisse, irmãos, acabar com a história de Pedro, acabar com o ministério de Pedro ali naquele momento, irmãos, seria uma vitória muito grande para Herodes. Pegamos Pedro, legal, vamos deixar ele para apresentar, olha, no dia da festa, que a cidade está cheia, repleta de pessoas. Vamos fazer aqui um show, vamos fazer aqui um espetáculo, e depois nós acabamos com a história dele também, acabamos com a vida dele também. Então Pedro, irmãos, estava numa situação bem complicada, até pior do que João Batista. Por quê? Porque ele sabia que Tiago tinha sido decapitado, ele sabia que ele estava sendo guardado, irmãos, para um momento de show, onde ele também seria assassinado.
também tinha uma palavra sobre a sua vida, também tinha uma palavra sobre a sua história, e agora seria o momento, irmãos, talvez para Pedro murmurar. Seria o momento para Pedro esquecer de tudo aquilo que um dia foi depositado sobre a sua história. Seria um momento para ele questionar: será, Senhor, que era isso mesmo que o Senhor tinha para a minha história? Será que era isso mesmo que o Senhor tinha para a minha vida? Será, Senhor, que... E tantos serás que aparecem no nosso coração e na nossa vida quando nós estamos passando por alguma dificuldade. Tantos serás que surgem, irmãos, e a gente não sabe de onde. Mas aí a palavra do Senhor diz assim, olha, versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava o quê, irmãos? Pedro estava o quê, irmãos? Dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. E repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e tocou no lado de Pedro, na ilharga de Pedro, e o acordou. Depressa, Pedro, levanta-te, disse o anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e ele se viu livre. E é onde Pedro ele sai abrindo porta no meio da prisão, e agora ele está livre para a glória e honra do Senhor. Mas o texto diz, irmãos, que Pedro estava dormindo. Te lembra alguma coisa? Te lembra Jesus no meio de uma tempestade? Te lembra Jesus, irmãos, dormindo em meio a um mar revolto? Pedro, irmãos, estava dormindo, sabendo de uma sentença contrária, sabendo, irmãos, que as coisas não estavam indo bem, sabendo que Tiago já havia sido assassinado, sabendo, irmãos, que ele seria apresentado no outro dia. Quer saber? Eu vou dormir, eu não vou questionar se é o Senhor, se não é o Senhor. Eu não vou questionar o que é que está acontecendo, o que é que não está acontecendo. Por quê? Porque eu tenho certeza daquilo que está dentro de mim. Nossa mentalidade não pode estar condicionada ao ambiente em que nós acessamos, irmãos. A sua mente, o seu coração não pode funcionar conforme o ambiente que você está. É difícil? Claro que é difícil, senão não precisaria do Senhor. Você por si só conseguiria. Mas nós precisamos nos esforçar, amados. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. E por que ele estava dormindo? Talvez porque ele tenha alcançado um nível de confiança em Deus, irmãos, que ainda a gente não tem alcançado. Eu vou dormir. Mas tem soldados, sim, mas eu vou dormir. Mas tem sentença, mas eu vou dormir. Mas tem coisas acontecendo, mas eu vou permanecer dormindo, porque eu estou na direção e nas mãos do Senhor. E sabe, amados, ainda que não viesse anjo nenhum para livrar a Pedro, ainda que não fosse propósito do Senhor trazer livramento sobre a vida de Pedro, ele estava com o coração tranquilo, estava em paz. Por quê, irmãos? Porque estava avançando em Deus. A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7, acerca de uma paz. Que paz que é essa, irmãos? A paz que excede o entendimento. Você já sabe, é chovendo molhado, né? A paz, irmãos, que excede a compreensão. Estou no meio da luta, mas o meu coração está em paz. Estou no meio da afronta, mas o meu coração está em paz. Estou no meio da dificuldade, mas tenho paz. E por que excede o entendimento? Porque quem vê de fora, olha para você, entende a tua luta, entende o teu problema e fala assim: se fosse eu no teu lugar, eu já estaria careca, já estaria descabelado, né? Em outros casos, né? Aleluia. Aleluia. Eu já estaria com a minha vida aqui, só Deus para dar graça. Mas por quê? Porque a pessoa talvez não tenha essa paz que excede o entendimento. Davi ele fala assim: olha, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E às vezes você fala isso, eu falo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Davi estava onde, irmãos? Na guerra, com espada na mão, no meio da peleja, no meio do combate. Ele não estava, irmãos, de pezinho para o alto, tomando água de coco lá no palácio, falando: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu estou aqui tomando minha água de coco. Nem sei se tinha coco na época lá, aleluia.
sei lá o que bebia, né? Não estava. Mas ele estava, irmãos, no meio da afronta, no meio do furacão lá. E nego caindo de um lado, soldado caindo do outro, espada, lança, flecha, e cabeça sendo cortada, e sangue para todo lado. E aí o cara, irmão, tem que ter muita sensibilidade em Deus. Ele tem que ter muita confiança no Senhor para ele parar no meio da guerra e ele falar assim: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Esses dias eu estava estudando sobre as guerras antigas, né? E eu não sei se você já percebeu, tem alguns filmes que, principalmente na época da guerra dos Estados Unidos, que eles entraram em guerra com os confederados, que as guerras eram assim: os soldados ficavam de um lado e o soldado inimigo do outro lado. E aí não é como hoje, que os soldados se escondiam, né? Procuravam o melhor lugar para se esconder, para não ser atingido, né? Ficavam em pé. Todo soldado lá e aqui. Irmão, eu falo, gente, por que eles ficavam em pé? Aí pegava o mosquete, pum, tirava, aí caía. E o cara do lado viu o cara cair, se fosse eu corria me esconder. Eu vou atirar de um lugar mais seguro. Mas não, ele estava em pé ali, viu o amigo cair morto, com uma bala na testa, mas ele continuava aqui, preparando o rifle, e bala comendo, e ele ainda atirava, né? E naquela época não tinha cartucho, era uma bala só, e preparava a arma e não saía. Eu falei, Senhor, como é que pode? É muita confiança, irmãos, de que você vai conseguir sobreviver a uma guerra, a um tiro que o cara vai mandar lá do outro lado. E você não podia sair do lugar, você tinha que ficar lá, ó. Eu ia ser um alface desse tamanho, ó, tira no gordinho lá, aquele lá é o seu primeiro. Pega ele, aleluia. Derruba ele, Igão, você também ia cair rápido, porque você é grandão também, aleluia. Não tinha jeito. Mas a pessoa tinha que ficar lá, em pé, pronto, irmãos, para matar e preparada para receber um tiro. Não podia sair do lugar. E é isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Quando nós estamos nesse ambiente de guerra, nesse ambiente desfavorável, é o que o Senhor espera que você faça. Que você fique na sua posição, que o Senhor te estabeleceu. Que você não dê um passo nem para a direita e nem para a esquerda, mas que você fique firme no Senhor. Por quê? Porque você confia que o Senhor, Ele olha por você. Pastor, mas está saindo do meu controle, aleluia. Pastor, mas está saindo do meu comando, glória a Deus. Não se preocupe, irmãos. Manifeste fé nesse ambiente desfavorável que você foi inserido. Quando eu falo de avançar em fé, irmãos, eu falo de tentar chegar nesse lugar aqui. Volta comigo as páginas da sua Bíblia, em Atos 5. Você está vendo Atos 12? Volta comigo lá em Atos 5. A Bíblia diz que a igreja vivia algo assim tremendo, né? O Espírito Santo já havia sido liberado. Pedro pregou, 3.000 almas se dobraram diante de Jesus. Sinais, prodígios e maravilhas estavam sendo feitos. A igreja crescia e avançava de uma forma gloriosa. O Senhor acrescentava pessoas a todo instante, por causa do relacionamento que havia ali entre os discípulos, entre a própria igreja. E aí a Bíblia diz assim, que até a sombra de Pedro, doentes eram trazidos de cidades adjacentes. A Bíblia usa um verbo assim, afluíam. Os doentes afluíam, tipo um rio. Vinha gente de montão, de todas as cidades ao redor. Enfermos, endemoniados, pessoas necessitadas, irmãos, de viver o milagre da paz do Senhor. E eram trazidos até a presença dos discípulos. Sombra de Pedro passava, onde a sombra tocava, a pessoa era curada e restaurada. E aí isso, é claro, acaba chamando a atenção da classe religiosa. Aí a classe religiosa se levanta contra os discípulos, colocam as mãos sobre eles, prende os discípulos, colocam eles dentro de um cárcere. E aí a Bíblia diz que durante a noite vem um anjo e solta os discípulos e fala assim, voltem a pregar. Os homens prenderam vocês, mas vocês voltem a pregar. Sem abrir cela, sem nada. Sumiram de dentro da prisão e agora eles se viam no meio da praça novamente anunciando a palavra do Senhor Jesus. Aí os religiosos falaram assim, manda buscar os discípulos, que agora a gente vai ter uma conversa séria com eles. Quando chegaram na prisão, falaram, cadê? Não tem mais discípulos? Sumiram todo mundo. Como assim sumiram? Subiram. E estão lá na praça anunciando novamente a palavra que vocês falaram para que eles não pregassem. Pegaram outra vez os discípulos, trouxeram novamente, vocês estão pregando a palavra, olha, Pedro
Ele declara assim: olha, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar falando a palavra, nós vamos continuar anunciando esse evangelho. E aí se levanta um homem chamado Gamaliel, fala: não adianta lutar contra eles. Se é de Deus, não tem quem se levante contra. Se é do Senhor, não vai adiantar. Vocês vão lutar e vai dar murro em ponta de faca. Não vai dar resultado. Deixa eles, porque se não for de Deus, esse negócio vai se desfazer. Não vai prosperar, não vai adiante. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que os discípulos são pegos, são espancados, açoitados. E aí acontece algo, amados, que sinceramente eu acho que eu não estou ainda nesse nível. A Bíblia diz assim, irmãos, no capítulo 5, aleluias, no versículo 41, diz assim, olha: e os apóstolos saíram do sinédrio, o que, irmãos? O que, irmãos? Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. No versículo 40, diz assim, ó: chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. E depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Então você toma uma sova, você é colocado no tronco, apanha até dizer chega, é açoitado, sai daquela situação, irmãos, né? Aleluias. E aí a Bíblia diz, irmãos, que eles saem arrumando suas vestes, olhando para a cara do outro, falando: você viu, eu tomei mais chicotada que você. Ele bateu mais em mim que você, cara. E rindo, se alegrando, exaltando a Deus, irmãos, com alegria, com determinação. Glória a Deus, apanhamos pelo nome do Senhor Jesus. E eu queria chegar nesse nível aqui, de verdade. Eu queria chegar, eu não queria apenas permanecer no nível onde eu não me preocupo, onde eu consigo dormir. Eu queria chegar, irmãos, avançar no nível, irmão, de comunhão com Deus, onde eu pudesse me alegrar. A situação está feia, glória a Deus, pastor Eus. Está feio o negócio. Mas você está rindo, estou rindo, porque é Deus no controle de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia, está fora do meu controle. Mas a gente se preocupa, né, irmãos? Sabe, amados, a gente olha para a Bíblia, a gente acha que é uma utopia, que é um conto da carochinha, um conto de fadas. E não é, irmãos. Se está escrito aqui, irmãos, é para que eu possa olhar e tentar a todo custo me aproximar daquilo que está nessas linhas. Falar: Senhor, a situação é realmente desfavorável, mas eu preciso avançar, Deus. O meu nível de confiança no Senhor, Pai, ele precisa avançar. Eu preciso, Pai. Eu quero chegar no ponto onde eu não vou me desesperar. Eu quero chegar no ponto onde eu não vou mais, né, arrumar encrenca com os meus familiares por causa da situação que eu estou vivendo. Eu quero chegar no ponto, Senhor, onde eu vou me alegrar com aquilo que está acontecendo na minha vida, na minha história. Por que eu vou me alegrar? Porque eu sei que é Deus que está trabalhando. Esses dias minha mãe falou assim: ai, Dani, o negócio está tão feio. Você liga a televisão e só morte, só assassinato, só coisa. Eu falei: por isso que eu já não assisto mais, porque eu já sei que está acontecendo tudo isso. Ai, mas misericórdia, isso me entristece. Eu falei: por que te entristece? Se você pegar a Bíblia Sagrada e você meditar nela, você vai ver que já está descrito lá o que vai acontecer. Tudo que ocorre, tudo que você está vendo, tudo que você está ouvindo, todas as notícias, por piores que elas sejam, já estão descritas dentro da palavra do Senhor. Ponto. E a gente se entristece por pessoas que acabam passando por situações contrárias? Claro que sim. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu me alegro, porque eu sei que a volta do Senhor Jesus é iminente. A volta do Senhor Jesus, ela é iminente. Às vezes a gente fala, né, Jesus está voltando, né? Não, Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E nós, como igreja, irmãos, precisamos estar prontos para que isso aconteça. Então, amados, não sei, volto a repetir, qual é a situação desfavorável que você anda vivendo ou enfrentando. Mas eu sei, irmãos, que você precisa se posicionar em Deus.
Se essa situação teve o poder de desestruturar você, tirar você do lugar que o Senhor queria que você estivesse, fala com Deus nessa manhã. Fala: Senhor, me reposiciona. Me reposiciona em santidade, me reposiciona em oração, me reposiciona em ouvir a Tua palavra. Me reposiciona, Senhor, no lugar que o Senhor mandou que eu estivesse, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer, irmãos, muitas e muitas coisas tentando te empurrar para fora do propósito. Mas cabe a você, irmãos, entender que não é esse o plano e o propósito do Senhor. O plano do Senhor é que você permaneça em nome de Jesus. Amém, igreja? Se coloque em pé no seu lugar. Quando você olha para a palavra do Senhor, irmãos, você percebe que João Batista, ele veio para anunciar o reino. Amém? João Batista, ele veio para preparar o caminho do Senhor, o caminho de Jesus, e dizer: olha, esse que vem, ele vem trazendo consigo um reino. João Batista, a função dele era essa: se preparar para o reino que estava chegando. E aí você olha para Jesus e você percebe que Jesus, ele não veio, irmãos, para anunciar, mas para manifestar o reino. Então João Batista anunciou, Jesus manifestou. Cabe agora à igreja estabelecer o reino. Então quando Jesus, ele libera poder sobre a igreja, libera poder sobre os discípulos, irmãos, ele está falando assim: olha, agora é sua responsabilidade estabelecer o reino sobre essa terra. É sua responsabilidade. Só que nós não vamos conseguir estabelecer o reino, irmãos, se nós a todo instante, a todo momento, irmãos, nos afastarmos do que o Senhor tem para nós. Nos afastarmos do que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. Pedro uma vez chegou para Jesus e falou assim, né? Jesus, ele fez um discurso forte e alguns discípulos foram embora, deixaram o Senhor Jesus. E aí os discípulos chegaram até o Senhor, inclusive Pedro, e o Senhor Jesus olhou para ele e falou assim: por acaso vocês também querem ir? Não tem problema. Querem ir embora? Podem ir embora, sem problema algum. Aleluia. E aí Pedro olha para Jesus e fala: o que, irmãos? Só tu? Mas antes dele falar, só tu tem as palavras de vida eterna, ele fala o quê? Para onde? Para onde? Não. Ele fala: para quem iremos nós? Não é o lugar, é a pessoa. Para onde iremos nós, mestre? Para onde iremos nós? Não. Para quem iremos nós? Porque o lugar, irmãos, não faz diferença quando nós estamos em Deus. O lugar, amados, se nós estamos em Deus, se nós estamos no Senhor, o lugar, amados, não faz diferença. O lugar não deve influenciar a tua vida e a tua história. Então fica firme em Deus. Fica firme no Senhor, em nome de Jesus. Pastor, um dia eu falei em línguas estranhas, mas por algum momento algum motivo eu parei. Vai até o Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero novamente ser cheio daquele espírito, daquele poder que se manifestava em minha vida. Pastor, em algum momento eu me movia de uma forma tão intensa em Deus, tão intensa, tão gostosa diante do Senhor. A forma como Deus usava os meus lábios, a forma como Deus falava através da minha vida, através da minha boca. Quantas vezes eu orei por pessoas e pessoas se sentiram bem, foram curadas, foram libertas. E eu parei, pastor. Eu não sei por que cargas d'água eu acabei parando com essa movimentação. E o Senhor está dizendo para você hoje: vem a mim. Eu sei a luta que você enfrentou, eu sei o problema que você passou, mas agora é momento de você sair desse lugar e se reposicionar em mim, para que novamente eu faça coisas tremendas e grandiosas através da tua vida e da tua história. Irmãos, o Senhor, Ele quer nos surpreender. Amém? Como que o Senhor vai nos surpreender, pastor? Porque nós estamos orando, clamando, buscando. Aleluia. E do nada vai acontecer. Do nada não, né?
da sua oração, do seu clamor, do seu posicionamento vai acontecer. Em Atos 2 a Bíblia diz assim, irmãos, que foi de repente que o Espírito Santo veio. Foi de repente que o Espírito Santo veio. Estavam ali orando, clamando, e de repente veio ali um vento impetuoso sobre aquele lugar. E é o que nós declaramos sobre você. Nós, igreja, declaramos sobre a tua vida, sobre a tua história. Isso. Que você venha viver um tempo novo, de renovação, de fortalecimento em Deus. Semana passada o pastor Deus trouxe uma palavra aqui sobre santidade. De nós voltarmos, irmãos, a buscar o Senhor em santidade. Compromissados com isso em nome de Jesus. E é muito importante. Eu estava conversando com o evangelista Éden ali na porta, e eu falei para ele ontem ainda, né? Na noite da pipoca. Eu falei assim, irmão, ele estava contando algo para mim, e veio até para testificar a palavra que ia ser ministrada hoje. E aí eu falei assim para ele, falei, irmãos, eu orei essa semana que eu gostaria de ministrar algo sobre o lugar secreto. Eu gostaria de ministrar algo sobre o lugar secreto. Mas não consegui. Por quê? Porque, né? Não fechou. Às vezes a gente vai preparar a palavra e é meio que um cubo, né? A gente vai mexendo até que o Senhor confirme aquilo no nosso coração. E não fechou. Está lá o esboço pela metade. Um dia, quem sabe. E aí ontem aí o Senhor me deu uma outra palavra, me levando para um outro lugar, me levando para um outro lugar, me levando para outro lugar. Aí o evangelista falou de algo ontem. Eu falei, cara, então vem como confirmação para aquilo que nós vamos compartilhar amanhã. Acerca de João Batista. E sabe, amados, é isso que o Senhor quer, que você esteja sensível ao Senhor, ministrando a tua vida e ministrando o teu coração.